Podemos citar como principais desastres naturais ciclones, incluindo tornado, tufão e furacão, erupção vulcânica, terremoto, inundação, incêndio florestal, tsunami, erosão, queda de meteoro e tempestades. Todos esses desastres naturais acabam se tornando problemáticos, pois podem causar diversos danos e destruições. Como exemplo, mostrarei para vocês os considerados 5 maiores desastres naturais que já ocorreram no mundo. Em quinto lugar, temos o tsunami em Lisboa. Em 1755, um terremoto seguido de um tsunami acabou com Lisboa, em Portugal. Cerca de 100.000 pessoas morreram com o desastre. Em quarto lugar, temos o tsunami na Indonésia. No dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto desencadeou uma série de tsunamis que devastaram as costas dos países banhados pelo Oceano Índico, principalmente a Indonésia, país mais afetado pela tragédia. E mais de 230.000 pessoas morreram. Em terceiro lugar, temos o terremoto no Haiti. Em janeiro de 2010, um terremoto atingiu o Haiti. Esse terremoto destruiu completamente a capital Porto Príncipe, incluindo principais edifícios como o Palácio Presidencial, deixando mais de 50.000 mortos e 1,5 milhões de pessoas desabrigadas. Em segundo lugar, temos o ciclone na Índia. Com ventos que passavam dos 200 km por hora, o ciclone da Índia aconteceu em novembro de 1970 e foi o maior e mais mortífero ciclone já registrado na história. Estima-se que 500.000 pessoas tenham falecido com a fortíssima ventania. E, por último, em primeiro lugar, a inundação da China. A maior tragédia natural ocorreu em 1931, na China, com a inundação no rio Huanghe, mais conhecido como Rio Amarelo, durante os meses de julho e novembro. Esse desastre passou dos 4 milhões de óbitos. Falar sobre desastres naturais e os seus efeitos contribui para ajudar as pessoas a entenderem as suas causas, a sua importância e, em meio de catástrofes naturais, conseguirem se prevenir para não serem pegas de surpresa. Agora vou ler para vocês o e-mail de uma pessoa que já sofreu efeitos por conta de um desastre natural. Meu nome é Justin Adams e eu tenho 29 anos e moro em Fort Lauderdale, na Flórida. Morando aqui, tive a experiência de alguns fenômenos naturais. Alguns naturais, como furacões e tornados, e alguns como ações humanas que levam diretamente a esses fenômenos, como a maré vermelha. Primeiro, eu gostaria de falar sobre os furacões e tornados. Normalmente, os furacões aqui na Flórida não são tão levados a sério, infelizmente. Para ser honesto, se não for acima da categoria 3, ninguém entra em pânico e a vida continua normal. Quando as tempestades chegam, as pessoas ficam em casa e, por exemplo, na última categoria 3 que nós passamos, eu trabalhei a tempestade inteira. O único efeito que teve foi a falta de energia e não é tão ruim. Agora, quando a tempestade é acima da categoria 3, sendo uns 4 ou 5, o estado todo fica em um mini pânico dependendo de onde você vive. Se você está perto da água, você vai ser evacuado. As pontes são fechadas para as pessoas não dirigirem durante a tempestade. Lojas e shoppings também são fechados e, além disso, as pessoas compram tanto gás que acaba o do estado, assim tendo um limite de quantidade que as pessoas possam comprar. Você não pode achar garrafas de água em qualquer lugar,
Portanto, muitas pessoas enchem suas banheiras com água fresca caso não consigam achar água durante a tempestade. Tornados ou rajadas altas poderiam derrubar e criar grandes problemas, como pequenos incêndios e danificar as casas, como deixar 1.000 pessoas sem eletricidade. Então, recentemente é permitido que, quando construídas, toda a eletricidade deve atravessar o chão, eliminando problemas com o vento e mantendo 1.000 pessoas felizes. O pior furacão em que já estive foi o furacão Andrew, em 1992. Foi de categoria 5 e eu era recém-nascido. Não teve nenhum pior na Flórida desde então, apesar de que tivemos o Katrina, que foi muito pior para o estado de New Orleans. Na época, meus pais tinham uma casa pequena e quando o Andrew veio, surgiu alguns tornados na tempestade. O telhado dos meus pais foi arrancado pela tempestade e uma árvore caiu no veículo dos meus pais e esmagou-o. 65 pessoas morreram durante a tempestade e custou 27 bilhões de dólares de danos. Eu sou muito sortudo de ter passado ileso por muitos furacões na minha vida, sendo isso mais ou menos uns 30, 40. Nenhum foi tão ruim quanto o do sul da Flórida. O outro problema que as tempestades causam é a inundação massiva. A Flórida é muito plana, então quando uma tempestade desse tamanho vem, cria enormes problemas com obras, ruas inundadas, prédios e tudo mais. Apesar dessas coisas que acontecem na Flórida, eu amo morar aqui e significa o mundo para mim. Fenômenos naturais como furacões, tudo o que podemos fazer é estar ciente e sempre atentos. Escolhas espertas para as tempestades é depois se reconstruir como comunidade. Minha conclusão é que não é possível impedir que ocorra um desastre natural, como o próprio nome diz, mas sabemos que a atividade humana em busca do seu próprio benefício gera inúmeros problemas ambientais, que podem ocasionar no aumento de desastres naturais e com maior risco. Como exemplo, nós seres humanos causamos o aquecimento global, que causa a mudança no clima, sendo um dos fatores que contribuem para o aumento de riscos de desastres naturais, como inundações ou secas. Além disso, é sempre importante que, depois que ocorram os desastres, as pessoas se ajudem e se reconstruam como grupo.